Bom dia, Tainá. Janieira, Ayane, Lavinha, Erasto. Bom dia. Pronto. Então, para a gente, concluir, a gente vai falar do Levante Comunista de 1935, chamado também de Intentona Comunista. Deixa eu só ir aqui para o slide. A gente viu que durante o governo Vargas, nos primeiros anos, cresceram duas ideias bastante difundidas na Europa, que foi a A e B, o integralismo, e a ANL, o aliancismo. Nós vimos algumas características dela, desses dois grupos na aula passada, que foi... Cadê? A questão dos grupos que apoiavam, nós vimos que a A e B eram mais conservadores, com ideias fascistas, e nazistas. Tinha Plínio Salgado como líder. O lema era Deus, Pátria e Família. E aí ele combatia o comunismo, pregava o nacionalismo. As ideias eram bastante extremistas, a questão da centralização do Estado, da figura do líder. Já o aliancismo, não. O aliancismo era uma outra vertente totalmente diferente. Formado por grupos comunistas, anarquistas e socialistas. Alguém está querendo entrar. E tinha como líder Luiz Carlos Prestes, o famoso Prestes, da coluna Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Eu até ia dizer para vocês, se alguém tiver a oportunidade de assistir o filme Olga, é bem interessante, ela retrata justamente esse período do nazismo, da perseguição dos apoiadores de Prestes, de Olga, que foi deportada grávida para a Alemanha nazista, e morta numa câmara de gás. Então, quem puder assistir, é bem interessante também. E aí... As ideias defendidas pelos aliancistas, pela ANL, era a nacionalização das empresas, eles não aceitavam pagar uma dívida externa, que só vinha crescendo, a questão da reforma agrária, a garantia das liberdades individuais. E aí, as ideias da ANL, dos aliancistas, estavam crescendo. E aí, Vargas colocou os aliancistas na ilegalidade em junho de 1935 e ordenou que os líderes, que os pregadores dessas ideias, que difundiam essas ideias, fossem presos. E em 7 de julho de 1935, Prestes divulgou um manifesto que defendia a revolução. Vamos à luta, companheiros, vamos à luta. Alguns chamam de Levante Comunista, outros de Intentona Comunista. Os meninos, acho que foi Ramon que comentou naquele dia que a gente estava falando sobre as constituições, E aí, em 5 de julho de 1935, essa data foi bastante... foi escolhida a dedo, como se diz, que foi uma data que fazia aniversário dos levantes. Não sei se vocês lembram dos nossos seminários dos levantes tenentistas, E aí ele incitou, ele convocou a população, chamou o povo para fazer a revolução, para derrubar o governo Vargas, para ir à luta, a luta armada. E aí a revolução que estava planejada para 1900, para o início de 1936. Não, lembrando que, não sei se vocês, eu acho que um dos meninos falaram, uma das equipes falou no final do semestre passado, a questão até dos levantes comunistas, da coluna Prestes, que os aliancistas, ainda no final de novembro de 1935, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Rio de Janeiro, eles foram às armas, eles começaram o levante, né? E aí, foi nessa época que esse levante foi chamado de intentona, porque, se vocês sabem, intentona, se a gente for a questão do significado da palavra, né? Intentona é no sentido de plano insensato, louco, né? Intento louco. E aí, por isso que o nome foi comunista, foi dado pela oposição, diz que eles eram loucos e tinham pegado em armas contra o governo, né? E aí, de certa forma, a gente pode até achar que foi meio louco mesmo, porque o governo foi contra, reprimiu esse movimento, esse levante, né? E aí resultou em milhares de mortos por todo esses estados que começaram esse levante. E aí foi durante essa revolta, esse levante, que o governo decretou estado de sítio. Lembrando que o governo, né, Vargas, com a Constituição de 32, né, determinou que em 37, iria ter eleição presidencial, né? E havia a corrida para as eleições presidenciais. E aí Vargas fez o quê? Durante essa repressão, durante esse movimento comunista, ele decretou estado de sítio, ele reprimiu os levantes, né? E aí muitas das forças armadas, né? Esse movimento de Vargas, a luta contra o comunismo, a gente pode até dizer, né? Vai unir alguns oficiais das Forças Armadas, né, em torno de um golpe que vinha sendo preparado por Vargas. Vargas queria o quê? Vargas viu, né, estava vendo por um fio que seu governo estava terminando, né? E aí, em 37, no início de 37, deixa eu colocar aqui... No início de 37, havia a corrida presidencial para as eleições. Em 38 ia ser as eleições presidenciais. Mas o que era que Vargas queria? Vargas desejava ficar no poder. Vargas queria permanecer no poder. Gostado, né? Golpe por cima de golpe, isso mesmo, Ramon e Mariana. Um golpe na Constituição de 34 nele mesmo. Isso. E aí estava se aproximando a data das eleições, né? Vargas não havia reeleição naquela época, né? E aí Vargas deveria entregar o mandato em 38, e aí, pelo contrário, ele queria continuar no mandato, né? Queria continuar no governo, né? E aí ele foi nas rádios e noticiou um plano, olha aí a dele, né? Noticiou, né, que tinha descoberto um plano atribuído a um judeu, o judeu era o nome Cohen, e aí, nesse plano, que até foi denominado de Plano Cohen, era um plano comunista, que queria acabar com o regime democrático no Brasil. E aí, o que foi que Vargas fez, né? Foi nas rádios, disse que o plano previa massacre, previa incêndios, né? Que ia ser, né? Ia se desrespeitar a honra das mulheres, das pessoas de bem, e queria, né? Pelo plano, ia ser uma verdadeira revolução, ia matar o presidente, ia matar as pessoas iam se incendiar as igrejas, né, naquela época, pela Constituição, né, o Estado, né, era católico, né, não era laico, e aí ia se invadir as igrejas, né, e aí o que foi que ele fez? Nós sabemos que o plano era uma farsa, né? O plano mesmo, né, foi elaborado por um integralista da AIB, né, e aí, quando Vargas foi à rádio, todo mundo começou a assustar, e aí ele decretou estado de guerra, né, e
os próprios oficiais, os militares, né, muitos foram presos, os comunistas foram presos, né, quem era da ANL foi preso, e aí no dia 10 de novembro de 37, o Congresso foi cercado e se decretou o fechamento do Legislativo, né, Vargas outorgou uma nova Constituição, e assim se iniciou o que nós chamamos de Estado Novo, de governo ditatorial, né. E aí, como os meninos falaram, ele deu um golpe na própria Constituição e nele mesmo, né? E implantou uma ditadura que vai do final de 37 até 1945. Então, Vargas permanece no poder de 1930, com a Revolução, né? Com o movimento de 30 até 1945, 15 anos. E aí passa-se por esse período, né? Governo provisório, né? Aí governo constitucional e Estado Novo. É a ditadura do Estado Novo. Eu vou parar a apresentação para iniciar uma nova apresentação sobre o Estado Novo. Só um minutinho. Eu organizei aqui. Alguma dúvida, meninos, até aí? Ficou claro? E aí, como se sabe, o plano era falso, né? Olímpio Mourão Filho foi um dos integralistas que ajudou a Vargas a elaborar esse plano, né? E aí acelerou o golpe de Estado, né? O golpe de Estado, né, contra o Estado e contra o Estado de Direito, do povo poder ir às urnas e escolher o seu próximo líder. Elaborado, né, pelo jurista, eu vou até voltar aqui, a gente, só ver, depois a gente vai para o populismo. Então, e eu coloquei bem resumido a questão do Estado Novo, da intentona comunista, do levante comunista de 37, o plano Cohen, aí nós sabemos que o plano era falso, Vargas. E aí eu trouxe um trecho do plano, não sei se vocês já ouviram, serão reféns os ministros de Estado, o presidente do Supremo Tribunal, os presidentes da Câmara e do Senado, bem como nas demais cidades, 2 ou 3 autoridades ou pessoas gradas. A técnica para a colheita de reféns será a seguinte: raptos deverão ser executados em pleno dia, nas próprias residências, que serão invadidas por grupos de 3 a 5 homens, dispostos e bem armados, e munidos de narcóticos, violentos clorofórmios, éter em pasta de algodão empapadas, e serão transportadas para pontos secretos inatingíveis, com absoluta segurança. Em caso de fracasso, procederão ao fuzilamento dos reféns. Aí estava um dos planos, né, um dos trechos que foi lido por Vargas na rádio, do plano Cohen. E aí, gente, tá vendo, amor? E aí a população, né, amedrontada, né, foi apoiar Vargas, né, e com o argumento de acabar com a agitação, né, fechou o Congresso, suspendeu todos os direitos, o direito de Estado de Direito, né, aboliu os partidos, né, e impôs uma nova Constituição, que foi chamada de Polaca, né, que tinha moldes da Constituição da Polônia. Então, foi apelidada de Polaca. Pela Constituição, né, Constituição ditatorial, o presidente teria o direito de baixar decretos-leis, ele iria governar por meio de decretos-leis, né? E assim, se ele iria governar por meio de decretos-leis, não precisava, né, de legislativo e de nenhum outro, nenhum outro poder ou algum outro organismo que o ajudasse. E aí foi o início da ditadura de Estado Novo, organizada a moldes fascistas, né, tendo moldes do fascismo que estava a todo vapor na Europa. Em 37, e aí 39, início da Segunda Guerra Mundial, os regimes
totalitários já estavam, né, o poder centralizado, a força do líder já era aclamado na Itália e na Alemanha nazista, né? E aí Vargas vai governar tendo moldes de ditaduras fascistas, né? Fascistas e nazistas. E aí a primeira coisa que ele fez foi isso, né? Suspendeu os direitos individuais, e aí os estados perdem sua autonomia. Os poderes legislativo e judiciário são subordinados ao executivo, então, pela lógica, só iria existir o quê? Poder legislativo, né? Ele fez o quê? Nós vimos que lá no início, tem até aqui, a gente pode ver que ele vai colocar a ANL na ilegalidade. O que é que Vargas vai fazer? Quem foi que ajudou ele? Um integralista, né? Olímpio Mourão Filho. Vai elaborar com ele o plano Cohen. E aí, o que é que Vargas vai fazer? Vai fechar a IB, né? A ação integralista brasileira vai ser fechada por Vargas, né? Ele mesmo, né, precisou do apoio dos integralistas e ele mesmo vai colocar a AIB na ilegalidade, né? E aí, ele vai... Desculpa não falhar, mas não tem como tu colocar em tela cheia, não, que eu não consigo enxergar. Tem, pronto. Aí vocês vão olhando aí, depois se tem alguma coisa nos comentários, viu? Que eu fico só olhando só o... Ok, eu leio quando aparecer. Pois pronto. E aí, gente, até que eu passei aqui, porque que a era Vargas, o Estado Novo, vai de 37 a 45, marcada pelo autoritarismo e pelo populismo. E o que é esse termo populismo? Nós vamos escutar muito esse termo populismo daqui para frente, né? É quando líderes, presidentes, né, pessoas ligadas a algum partido político que tem grande carisma e prestígio popular, né? E aí essas pessoas, elas acabam por ter muito apoio da população em massa, né? Principalmente da população mais pobre. E aí, a ideia do populismo, desse termo, é de que o líder, né, não estabeleça relações racionais, né, de vá pela razão com o povo, mas sim de relações emocionais, né? Do líder ir ao povão sem intermediários, de ir para as ruas, né? E aí vocês vão ver muito a questão desse termo populismo, do líder, dos próximos governos brasileiros, de serem caracterizados como governos populistas, né? De ter essa proximidade com o povo, de gerar afeição, de gerar, como se diz assim, gratidão do povo, da massa, né? E aí, uma outra característica, além do apoio do povo, dessa relação pessoal, do contato direto com o povo, é que esses governos, tidos como populistas, eles... vou voltar que tem alguém querendo entrar aqui. Aí eu volto novamente. De expandir a indústria, né, de investir na economia, né? Então, é o apoio que esses governos, eles dão à indústria e à economia capitalista, certo? Quando vocês escutarem na questão do populismo, é até um termo que vocês podem usar nas redações de vocês, quando se referir a isso, que os governos populistas, nós vamos ver na América Latina, né, não só no Brasil, mas na América Latina, Perón, na Argentina, ele foi um governo populista, e alguns governos, eles têm essa característica, né, de gerar o apoio da população, de querer o apoio da população e de investir na indústria e na economia capitalista, certo? E aí eu coloquei a questão do golpe. Pronto, aí a gente vai ver a República, né, de Vargas nesse governo ditatorial, o Estado Novo, que a gente chama, né? A primeira coisa que Vargas vai fazer é criar alguns organismos de aparelhamento estatal que vai ajudar ele a governar.
Um dele é a DASP, Departamento de Administração e Serviço Público, e outro é a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? E aí, Vargas vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, né, essa política de massa, esse trabalhismo, que é uma das características importantes do Estado Novo, né? Vai ser fortalecida, vai ser acompanhada por esses dois organismos, a DASP, né, e o DIP, né, o Departamento o DASP e o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Vocês já, 7 horas da noite, eu não sei se hoje em dia a gente não escuta mais rádio, né, mas quem escuta rádio 7 horas da noite tem o quê? Se vocês ligar a rádio. Quem sabe me dizer? A Voz do Brasil, Lei. Isso, a Voz do Brasil, né? E a Voz do Brasil, gente, ela foi criada pelo DIP, né? Pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, para fortalecer o governo Vargas, para apoiar, para fazer propaganda do governo, para dar promoção, né? Para promover o governo de Vargas. Não sei se vocês já perceberam, né? Que a Hora do Brasil, a Hora do Brasil, como é que eu posso dizer? Só é propaganda, né? O que é que o governo, hoje em dia, o que é que o Bolsonaro faz, para onde ele vai, né? Quais são os planos que eles têm criado. Então, essa Hora do Brasil foi criada justamente pelo DIP para dar apoio, para dar sustentabilidade, para promover o governo de Vargas, certo? E aí, gente, o aparelho estatal de Getúlio vai caracterizar por todo o governo, né? De 37 até 1945. Será apoiado por esses dois aparelhos estatais, como a gente pode dizer, né? A DASP, que vai centralizar a administração pública, vai tentar melhorar a eficiência, né, dos serviços públicos, ela vai investir em concursos, em organismos, né, em ações que possam melhorar o serviço estatal, a burocracia do governo Vargas, certo? Já a DIP a função dela, o objetivo dela é fazer propaganda, como se diz assim, promover, né? Tem até o termo aí, promover o governo Vargas, né? Então, vai fazer propaganda, ele vai fazer promoções de manifestações cívicas, vai fazer propaganda oficial do governo, vai ser o único porta-voz, é a única porta-voz, né, autorizado pelo regime, é o único porta-voz do governo Vargas. E a DASP vai tentar melhorar, né? Vai formar um quadro somente de concursados, então vai ser esse aparelhamento estatal vai ser organizado em torno desses dois organismos, o DASP, de 38, e o DIP, de 39. Alguma dúvida, gente, até aí? Na economia, como eu falei, né, os governos populistas, eles investem na economia, e aí a economia do governo Vargas vai ser marcada por avanços nas políticas sociais e econômicas. Eu coloquei alguns pontos aí com relação aos avanços econômicos, né? A economia vai ser revezada entre a indústria e a agricultura. Nós sabemos que na Primeira República, qual era o modelo econômico? Era o modelo agroexportador, né? Questão da economia, do café, do leite, era agroexportador, né? Foi predominante na Primeira República do Brasil, que vai de 89 até 1930, né? Aí o Brasil exportava o quê? Café, né? Tabaco, a questão do látex, da borracha, né? Minerais, e importava o que não era industrializado aqui no Brasil, né? E aí, no primeiro governo, a gente vai ver que essa situação, a economia vai reverter, se inverter, né? Ou seja, a industrialização vai crescer mais do que
agricultura, como a gente viu, né? E aí, nós vimos que a indústria vai ser favorecida por quê? Primeiro, pela Grande Depressão. Em 29, Vargas assumiu o governo em 30, resquícios da Grande Depressão, da quebra da Bolsa de Valores de 29, né? Aí, o governo de Vargas vai pegar essa questão dos resquícios da Grande Depressão, vai pegar a Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45. Então, isso, gente, vai favorecer o quê? A industrialização no Brasil, né? Vai estimular que o Brasil, ele fabrica o que antes ele importava. E aí é um dos avanços da política econômica de Vargas, né? Vargas, o Estado em si, ele vai investir pesado nesse desenvolvimento industrial, vai investir pesado na industrialização, tentando suprir, tentando diminuir o que o mercado brasileiro necessitava, né? Então, nós chamamos, como é o modelo, adotado o modelo da Primeira República, é o modelo agroexportador. Como é que a gente chama esse modelo adotado pelo governo Vargas? Lembrem, industrialização por substituição de importações, né? Então, ele vai fazer o quê? Vai substituir o que antes importava. É o modelo econômico, é o que marca, né? E aí também serve até de suporte histórico para as produções de vocês, né? Para as redações, na questão da industrialização, que fala da economia, né? O que antes o Brasil importava vai ser investido, né, para que seja desenvolvido aqui no Brasil para suprir as necessidades do mercado brasileiro, né? E aí, o que é que Vargas vai fazer para poder investir nessa industrialização, né? Ele vai criar políticas de proteção tarifária, né? Por exemplo, como é que ele vai fazer isso? Ele vai começar a tomar uma série de medidas para ver se a industrialização alavanca, né? Se anda, né? E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai, as máquinas, gente, os equipamentos industriais, né? Ele vai fazer o quê? Vai diminuir os impostos, né? Diminuir as tarifas e vai fazer o quê? Vai aumentar os impostos sobre os produtos importados. Então, por exemplo, alimento, bebida, alguma coisa que o Brasil vai começar a produzir e que antes ele importava, ele vai aumentar os impostos. Então, vai sair mais barato comprar o produto brasileiro do que o produto importado, né? E vai diminuir os impostos de quê? De maquinaria, né? De equipamentos que precisam vir para o Brasil para ser usado nas indústrias. É a primeira coisa que ele vai fazer é isso. Aí, tudo bem, né? Então, é melhor eu comprar o que eu estou... né, o produto brasileiro do que o importado, sai mais barato para mim. Aí o que é que vai fazer? E as indústrias? Né? Aí é mais para os beneficiários, né, as pessoas comuns. Aí o que é que vai fazer para as indústrias? Vai começar a criar políticas de crédito. Então, eu vou, eu quero montar uma indústria, eu vou no banco, eu vou conseguir crédito, né, empréstimos a juros favoráveis, a juros baixos. Né? Vai abolir também, dentro desse modelo, né, desse investimento nessas indústrias de base, ele vai abolir os impostos interestaduais. Como é que ele vai fazer isso? Uma mercadoria, por exemplo, ou uma matéria-prima. Aqui no Ceará, por exemplo, o couro, né? Eu preciso levar o couro lá para uma indústria lá em São Paulo, né? E aí, os impostos de um estado para o outro, como você vai passando nas tarifas, lá nas barreiras, né? Eu vou pagando imposto. Então, ele começou a abolir esses impostos, que vai facilitar a circulação de matéria-prima, né? E para, né, fechar com chave de ouro, como diz a história, ele fixou um salário mínimo. Nós vimos que ele criou, na Constituição de 32, o salário mínimo, né? E aí ele fixou em 1940 um salário mínimo. Por quê? Porque aí ele pensou assim, eu vou diminuir conflitos, se eu determinar um salário mínimo, um valor, né? Eu vou diminuir o conflito entre empregado e empregador. Por quê?
como é um salário mínimo fixado, toda indústria, se vai pagar um salário mínimo, vai pagar aquele salário. Não vai haver diferença entre indústrias ou entre comércios, né? E aí vai favorecer o quê? O acúmulo de capital, né? E também vai diminuir para o empresariado vai ser muito bom. Por quê? Porque se já tem um salário mínimo fixado, né? A folha de pagamento do empresariado vai diminuir os gastos, né? Porque não vai ser a própria indústria que vai fixar o preço do salário que vai ser pago. E sim o governo quem fixou o salário mínimo. Até aí, gente, tudo ok? Cacá, tá tudo bem aí? Só tô vendo a tela. Tudo tranquilo. Pronto. Aí... Vai entrar de novo pelo computador. Aí eu perdi. Não, o meu, foi... Ele veio dar vida agora, graças a Deus, viu? Nem dei aula no primeiro ano, nem no segundo. E aí... Leide, ainda não tá em tela cheia aqui. Tá, não? Mas aqui no meu tá. Porra, aqui ainda tá com a janelinha do PowerPoint. Pois eu não vejo vocês, tá tudo... Tá, é F5, né? Ou se eu apertar o F5, não vai. Configurar... Tela inteira. Apresentar em um quiosque, não, né? Apresentado por um orador. Não sei não, o que é isso, não. Talvez seja o modelo de apresentação que tu usou. Tu usou tela inteira? Sim. Oxe. Configurar a apresentação de slides. Aí é exibida por orador tela inteira. Slide todos. Viu, hein? Sei não. Apresentar online, não. É do slide atual, animação. Sei não. Apresentação de slides. Não. E eu vejo inteirinha aqui. Mas eu acho que o pessoal tá conseguindo ver, como eu tô pelo menos agora. E aí, pronto, né? Aí, nesse período, ele vai criar, imprimindo, como se diz, fixando um perfil nacionalista, né? Modernizador de investimento da indústria. Aí ele vai criar, né? O Estado Getulista vai criar a CNP, né, que é o Conselho Nacional do Petróleo, em 1938. Aí, com isso, ele vai declarar que todas as jazidas de petróleo que alguém encontrar em território nacional pertencentes à União, né, ele vai declarar pertencentes à União todas essas jazidas, e ele vai criar, né, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, em 41. Né? Nesse mesmo ano, vai iniciar também a construção da usina de Volta Redonda, 41. Ele vai criar a Companhia Vale do Rio Doce, né, que foi privatizada no governo de FHC, em 42, em Minas Gerais. Vai criar a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 45, que é a famosa CHESF. Hoje em dia, que a gente vai para o Juazeiro, a gente vai mais por Caririaçu, mas quem vai por fora, né, tem uma base ali no começo de Milagres, né, da CHESF, foi criada por Vargas também, em 45. Então, ele vai criar essas empresas estatais, né, para garantir a produção de matéria-prima, de bens intermediários, a questão de chapa de ferro, de aço, né, para garantir que se fosse produzidos aqui no Brasil motor, né, máquinas, equipamentos industriais, e não mais que fosse importado, né. Então, ele vai... Dentro disso aí, vai ser a política dele, né, com relação à econômica, vai estar muito à frente do seu tempo, né, se vocês concordam comigo, né? E aí, de alguma forma, aí a gente pode até pensar, e aí ele só pensou na industrialização, né, e a agricultura, né? Ele vai tentar redefinir até 30,
o modelo era agroexportador, baseado na agricultura para exportar, né? E a partir daí, a partir de 31, no Estado Novo, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar, né, basear sua economia no café. O Brasil era um dos maiores exportadores do café. Vai entrar em crise com a depressão de 29, né, com a crise da depressão, com a quebra da Bolsa de Valor. Mas ele vai fazer o quê? Para defender, né, o café como um dos modelos econômicos, né, do gerador da economia, né, manter que o café ainda gere lucro, ele vai, né, pegar as sacas de café que estavam sendo acumuladas, que os Estados Unidos não mais comprou, nem muitos países compraram o café produzido aqui no Brasil, entende? Vai mandar queimar, né, ou lançar no mar o café que estava acumulado, né? E aí, ele é chamado, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já escutaram isso, chamado de cotas de sacrifício, né? Porque cerca de 30 milhões de sacas de café foram queimadas, ou algumas foram lançadas no mar, né? Então, mas, e quem produzia café? O que ele foi fazer? Então, ele criou, né, um imposto por pé de café. Então, se cada pé de café, né, que eu for plantar, eu vou pagar o imposto, o que é que eu vou fazer se eu for cafeicultor? Eu não vou plantar café, né? Porque eu vou parar aquele período e não vou plantar café, né? Então, dessa forma, o governo vai procurar o quê? Regulamentar, vai regular a oferta de café, né? Vai proteger o preço, vai pensar nessa questão, né, de importação de máquinas, de equipamentos necessários, né? Então, eu vou investir nisso. E o café eu vou meio que deixar de lado, né? Então, eu vou tentar o quê? Me livrar. Qual era o pensamento de Vargas? Eu vou tentar me livrar da dependência do café, né, que até então era o bambambam da economia brasileira, né? E aí eu vou tentar diversificar, né, os produtos que vão ser plantados, né? Então, vou diversificar a agricultura. Aí ele vai criar o quê? O Instituto Nacional do Mate, vai criar o Instituto Nacional do Sal, o Instituto Nacional do Pinho, ele vai criar o Instituto do Açúcar e do Álcool e do Cacau na Bahia, né? Tudo isso aí, esses órgãos, esses organismos, ele vai criar tentando o quê? Incentivar a diversificação da agricultura e vai, né, visar o quê? O aperfeiçoamento dos cultivos, das técnicas. Por quê? Porque aquilo que ele criou antes, como eu falei, a CSN, né, a Companhia Vale do Rio Doce, essas fábricas, né, que vão produzir motor, que vão produzir engrenagem, que vão produzir ferro, aço, ele já estava investindo aí. Então, ele começou a criar esses órgãos, esses organismos, né, que visava o quê? Aperfeiçoar as técnicas de cultivo, que visava o quê? A produção, que visava o quê? Alargar o mercado externo para os produtos brasileiros, para os produtos agrícolas brasileiros, né? Então... Leite. Oi? Mesmo o período de Vargas, ele sendo um período conhecido pela ditadura, foi um período também que houve um grande movimento brasileiro em si, tanto nas técnicas de agricultura como envolvimento assim, econômico. Isso, verdade. Nós sabemos que esse período, né, se você pegar se você colocar na internet como foi esse crescimento, né, a economia do Brasil nesse período, você vai ver, né, que entre 33 e 39, vamos ver 33 depois da Constituição, né, em 39, a industrialização no Brasil vai crescer cerca de 4 vezes mais do que no finalzinho da Primeira República, de 20 até 30 por aí. E aí, e se a gente for e ainda mais, né, se a gente for comparar a questão do crescimento da economia
com base na industrialização do que com base na agricultura, né? Apesar de que, nós refletirmos essa questão da economia, nós vamos ver que vai haver uma queda na Segunda Guerra Mundial, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E a indústria, né, vai, né, na época, por exemplo, de 39 até 45, nessa queda, mas ainda assim a indústria vai ter um crescimento extraordinário se a gente comparar, né, com a da agricultura. Então, ele vai estar o quê? O governo dele, a questão da produção, da industrialização por substituição da importação, né, vai ser o cargo-chefe dele, né, com relação à economia. E aí, como eu falei, uma das características importantes do governo Vargas é o populismo, né? Investir, chegar perto da massa, do povão, sem intermediários, ir para as ruas, visando o quê? Esse contato direto com o povo. Mas outra característica do governo Vargas é o que nós chamamos de trabalhismo, né? Também, e a política de massa. Foi uma dessas características importantes do Estado Novo, né? O que seria esse trabalhismo? Trabalhismo, se a gente for estudar a palavra em si, né, vem de trabalho, de investimento, né, no trabalhador. O trabalhismo é conceder, né, o que é essa política? Em conceder benefícios aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer propaganda do que foi concedido com a intenção de despertar no trabalhador o sentimento de gratidão. Eu dou, né, mas você vai ser eternamente grato, né? E aí, ele fazia essa propaganda, né? Eu tenho esse direito trabalhista, eu consegui, né, é um direito meu, mas esse direito meu, eu vou ser eternamente grato a Vargas, né? Eu vou retribuir e vou agradecer o resto da minha vida, porque eu consegui, porque eu tenho coisa, esse né? direito. Uma mão aquela coisa, né? Uma mão lava a outra, mas a penalidade é eterno sem Mas não se enxuga não, né? Então, gente, durante o Estado Novo, Vargas, a partir de 42, ele vai divulgar, usar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para divulgar os direitos trabalhistas. Ele vai para os jornais, ele vai para as rádios, né, para as comemorações. Então, o trabalhismo, ele vai criar um vínculo, um laço, né, entre quem? Entre o político, entre Vargas e o trabalhador, né? Que, de alguma forma, né, devia conhecer os seus direitos, né? E ele vai o quê? Ele vai conhecer o direito, vai agradecer a Vargas, e se tiver um desses direitos que não for assegurado, né, ele não vai para os sindicatos, ele não vai à Justiça do Trabalho, por conta que essa questão, né, eu não vou fazer o quê? Eu não vou cuspir no prato que eu estou comendo, né? Então, para que eu vou procurar a Justiça se foi Vargas que me deu esse direito trabalhista, se o direito é meu? Imagina aí, gente, a mentalidade daquela época, né? E aí, ele vai criar, né, a CLT. Muito se falou na CLT, na reforma da Previdência. Não sei se vocês lembram, algum tempo aí atrás, né? Porque Vargas, né, para a gente poder associar aí, para a gente poder entender, né? O trabalhador, eu tenho um trabalhador, o que eu quero que o trabalhador seja? Seja produtivo, né? Seja ordeiro, seja calmo, trabalhe, respeite e obedeça as minhas ordens, né? Que eu trabalhe para o progresso do Brasil. Eu criei a DASP para que a maioria dos trabalhadores, eles fossem concursados, né? E eu estou criando, estou ampliando os direitos trabalhistas. Então, eu quero que você seja produtivo, né? Que trabalhe para o progresso do Brasil.
E aí, o que foi que Vargas fez? Para despertar esse sentimento de gratidão e para fixar cada vez mais o trabalhismo. Ele anunciou, né, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. No 1º de maio, foi para o Palanque, né, para fazer propaganda nessas comemorações, né, 1º de maio, Dia do Trabalho, ele foi para o Palanque e anunciou a consolidação das leis trabalhistas. E aí, o que era essa consolidação das leis trabalhistas? Ele vai sistematizar, ele vai organizar as leis, né? O que já existia, que foi criado na Constituição de 32, né? Ele vai organizar, ele vai sistematizar, vai colocar no papel. Você vai ser trabalhador, então você vai seguir o que está na CLT. Você vai trabalhar de acordo com o que determina a CLT, certo? E nessa CLT também é considerado por alguns o auge do populismo, né? Porque ele vai juntar o dever, né, do Estado com os sindicatos, né, que é o que nós chamamos de peleguismo sindical. O que é isso? O que é esse peleguismo sindical? Né? Os sindicatos, pela lógica, o sindicato é base ou é oposição ao governo? Ele luta pelo quê? Um sindicato, ele vai lutar a favor de quê? Do governo ou do trabalhador? Gente, então não estou vendo vocês, não. Só estou vendo a tela. Vocês falem. Repita, eu aqui conversando. Hã? Repita a pergunta. Só o Vanildo e eu aqui conversando de Instagram, não sei o que é isso. Ai. Negativo. Então, o sindicato, ele apoia quem? Ele apoia o trabalhador, aquela pessoa que é associada. Se ele puder, não. É um dever dele lutar pelo trabalhador, não é? É lutar pelos direitos do trabalhador. E aí, digamos que, né, segundo Vargas, o sindicato seria, né, associado, seria uma organização popular que seria associada ao Estado. Vê que não tem lógica, né? E aí muitos chamaram de peleguismo sindical, né, que é esse poder que, de alguma forma, o governo tem, né, por, tipo, subjugar os sindicatos, né, tornar eles sem efeito, de alguma forma. Então, os sindicatos acabaram não tendo efeito. Por quê? Porque eles iam lutar pelo direito de quem? Se os trabalhadores não entravam, não era contra o governo de Vargas, né? E aí, Vargas fez isso, né? Pela CLT, os sindicatos ficavam vinculados ao Ministério do Trabalho. E assim se tornava dependente do Estado. Olha aí a lógica, né? E aí, Vargas ia, dia 1º de maio, né? Divulgou esse feito pelos trabalhadores, né? Fez muitos encontros com os trabalhadores do Brasil, né? E o Ministério do Trabalho organizava esses encontros, esses movimentos, né? Aí fazia o quê? Fazia desfile, né? Desfile nas escolas, tudo apoiando Vargas, desfile dos operários, desfile dos militares, né? Aí fazia apresentação de banda, torneios esportivos, né? E o auge da festa, gente, o auge desses movimentos, desses momentos, era o discurso de Vargas. Na hora que Vargas ia falar, né, ele sempre iniciava por uma frase: trabalhadores do Brasil. Né? Aí, nesse momento que ele pegava o microfone que dizia trabalhadores do Brasil, Ave Maria, todo mundo se derretia por ele. Aí, né, falava, aí anunciava, né, uma medida, por exemplo. E o povo só faltava morrer de aplaudir, né, e de elogiar o governo Vargas. Né? E aí, outra coisa, além disso aí, ele também criou o Ministério da Aeronáutica, né, nesses momentos de anúncios, nas festas, né, nas comemorações, ele criou o Ministério da Aeronáutica. Colocou um dos... Eurico Gaspar Dutra, né, que era um general, um chefe do Estado-Maior do Exército, para comandar
a questão dos generais, do exército, da marinha e da aeronáutica. Né? Sim. Aí, né, nós falamos do trabalhismo e a cultura de massa. Né? Aí ele usava o quê? Usava a rádio, usava os jornais para fixar, né, o povo, para promover essa cultura de massa. Era um meio de comunicação de massa. E o meio de comunicação, essa política de massa, né, usada no Brasil, na Argentina, eles faziam o quê, essa política de massa? Eles criticavam o liberalismo. O que seria o liberalismo? A não intervenção do Estado na economia, né? Então, eles criticavam o liberalismo porque ele dizia o quê? Que os problemas estavam sendo resolvidos. E só estava sendo resolvido por quê? Por conta do nacionalismo, da intervenção do Estado na economia. Né? Então, era necessário o quê? Um Estado forte, que pensasse no progresso, que pensasse na ordem. Então, por meio desse Estado forte, né, um novo Estado, por isso a ditadura do Estado Novo, né, o nome tem como base isso daí, né, a necessidade do Estado forte, novo, ordeiro, progressista, né, dentro da ordem. Então, seria o quê? Um Estado Novo. E aí, esse nome de Estado Novo vem daí. E aí, os meios de comunicação de massa, né, que mais Vargas usava era o rádio. Né? E aí, ele usava o rádio, o varguismo, né, estava na rádio, para... Ô, Leide. Leide, 12h04. Cala a boca, mano, que chato. Leide, não, o assunto tá bom, tem que ser assim mesmo, tem que passar do horário. Verdade. Eu já cheguei tarde, né? A gente vai ver. Almoça assistindo aula, tem isso não. Só no final. Vixe, ainda tem um bocado de coisa. Porque a gente vai ver a questão do... Mas, Leide, esse negócio assim de rádio, né, que foi até falado antes, que é um negócio que veio a evoluir bastante, desde a época de Vargas, né? Que ele investiu muito nisso, né? Mas foi por causa de quê? Foi por causa, assim, da censura que ele veio, né, colocando, assim, no povo brasileiro, né, para poder incentivar mais o voto militar, né, o militarismo ali. E, assim, a questão da cultura de massa do povo, né, na hora do Brasil, das rádios, era mais fácil, o povão, né, tinha mais rádio do que televisão naquela época. Aí, o que é que ele fazia? Ele colocava, né, pode perguntar aos pais de vocês, os avós, acho que tem pai que é muito novo, que ali na Praça da Matriz, e na praça lá do Araçá tinha um fone bem grandão, né, que era a voz da cidade. E aí, o que era que fazia? Ele colocava, né, para as pessoas irem ai, Jesus, tá sendo derivado. Ele colocava, né, um fone, colocar a frequência. E o povo ia pedir música e tinha uma hora de fazer a propaganda, que era a hora do Brasil, né? Então, o povo ia mas já deu, já amo. O povo ia... Não, mentira. Você tá com fome perto de marmita. Né? Cansou. O povo ia para as praças,